Muito boa tarde. Boa tarde. Desejo a todos um ótimo sábado, uma tarde muito feliz, muito serena e abençoada por este sol maravilhoso com que Deus hoje nos quis presentear. Eu, como sou de signo de fogo, gosto muito do Sol, que é o meu planeta regente do signo, que isto não tem nada a ver com o espiritismo, mas pronto, é de Sol e eu adoro o Sol, adoro o calor. Talvez por ter nascido em agosto, mas é verdade, adoro. Então, sejam também muito bem-vindos os que estão em casa ou que nos vejam a posteriori. Que tenham todos também uma tarde muito feliz, com muita paz, com muita tranquilidade. E vamos dar início a mais um sábado de palestra aqui na nossa Casa Espírita. Hoje temos a nossa querida Lenice, que nos vem presentear com uma exposição que, como habitualmente, nos deixa sempre tema e material para refletirmos. E, como habitualmente, vamos começar por fazer uma pequena prece de abertura. E para isso eu convido quem se sentir à vontade a cerrar os olhos. Eu vou fazer isso mesmo e em casa, se nos quiserem acompanhar dessa maneira, convido-os também a cerrarem os olhos para melhor nos interiorizarmos e melhor nos ligarmos à espiritualidade que nos acompanha. Então, vamos dar graças a Deus mais uma vez por este dia maravilhoso, pela paz que se sente nesta casa, pelo amor que temos uns pelos outros, por esta família que aqui constituímos, que não sendo biológica, tem os mesmos laços de afeto que a maioria das famílias biológicas. Sentimos aqui tão bem, com tanta tranquilidade e tanto amor por nós próprios e pelos outros, que é mesmo trabalho da equipa espiritual desta casa. Mostremos então a nossa gratidão a toda a espiritualidade bondosa, aos espíritos de luz que nos protegem, nos acolhem, e àqueles que colaboram para a atmosfera espiritual da Terra, que é o tema hoje da nossa palestra, que cabe a cada um de nós colaborar para que isso aconteça. Porque a Terra só tem uma boa atmosfera espiritual se nós contribuirmos, cada um de nós, contribuir para isso. A Terra, no seu ambiente espiritual, é o somatório de toda a humanidade. E enquanto a humanidade for orgulhosa, egoísta, gananciosa, não pode haver uma boa espiritualidade, uma boa atmosfera espiritual neste lindo planeta que Jesus criou para nós, que Jesus preparou, melhor dizendo, para nós. Vamos agradecer a Jesus esse trabalho, vamos agradecer todo o amparo que nos dá, o amparo que dá ao planeta Terra. Embora os homens promovam a guerra, é a sua escolha. Infelizmente, fazem mau uso do livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós. E vemos as guerras que pululam por todo o planeta, dado o egoísmo dos homens. Que cada um de nós faça os possíveis por trazer paz ao planeta Terra, por trazer harmonia às famílias, a cada um de nós, tanto connosco próprios como com o relacionamento com todos aqueles que nos rodeiam. Querido amigo espiritual e todos os amigos espirituais, anjos da guarda de todas as pessoas que nos estão a acompanhar, quer aqui, quer em casa, que continuem o seu trabalho de nos intuir para o bem, de nos mostrar o caminho, a porta estreita, mas a porta maravilhosa
que nos leva ao caminho do bem. A todos, perdão, a todos um grande bem-aja e até à próxima oportunidade. E agora, dê-lhe início. Boa tarde a todos, aos que estão presentes e aos que estão distantes também. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Então, hoje nós vamos refletir sobre uma situação que... Já estou a interromper aqui a nossa Lenice. Vamos apanhar aqui. Peço desculpa, amiga, não estava a conseguir apanhar isto. Tá bem. E agora anda na setinha, está bem? Tá ok. Na setinha. Tá certo. Obrigada. Tá bem. Então, o que eu ia dizendo, nossa reflexão de hoje é sobre um assunto que nós nem imaginamos, não é? Nós, no dia a dia, nunca pensamos o que os nossos pensamentos são capazes de fazer. Tanto para nós, como com o nosso próximo, como para o ambiente também, para a atmosfera da Terra. Não é? E os nossos pensamentos têm um poder tão grande, tão grande, tão grande. Nosso pensamento é um poder imenso que nós não imaginamos, que nós temos esse poder, essa dádiva de Deus, né, que nos deu, e que, através dele, nós conseguimos fazer tanto o bem como o mal. Tudo depende muito de nós, não é? Então, o título é Atmosfera Espiritual da Terra, né? E neste momento nós sentimos que está uma atmosfera pesada, né? Com guerras e outras violências e falta de amor. Tudo isso pesa na atmosfera. Então, como eu já disse, né? Aqui diz assim, de que é constituída a atmosfera espiritual da Terra. Ela é constituída dos fluidos mais próximos do estado de materialização, ou seja, dos menos puros. São os fluidos mais próximos que estão mais baixo, mais perto de nós. Essa é a atmosfera da Terra, não é? Os fluidos são formas energéticas que estão sujeitas à impulsão da nossa mente, quer do encarnado, quer do desencarnado. O pensamento do encarnado atua sobre esses fluidos espirituais como os desencarnados, e os transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal. Ele pode sanear, limpar, ou viciar os fluidos ambientes. E muitas vezes nós sentimos isso num ambiente pequeno ou grande, não é? Porque tem pessoas, por exemplo, que não podem ir a um centro comercial. Se for um centro comercial com muita gente, tem pessoas que sentem-se mal ali. Por quê? Porque os fluidos estão viciados. O ambiente que nós não vemos estão completamente viciados dos pensamentos dos presentes. E nunca sabemos quem pensa bem ali ou quem pensa mal, não é? Porque não é só pensar mal em fazer mal ao outro,
É aquele pensamento de tristeza, aquele pensamento de derrota, ai, eu estou muito mal, ai, a minha família está assim. E nós vamos com esse pensamento para todo lado, né? Tanto em casa como na rua. Ai, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver aquele problema? Né? São pensamentos viciados de tristeza, de preocupação, que também vicia o ambiente, não é? Então, é por isso que nós precisamos ter cuidados com isso. Os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade. Quando nós pensamos bem, fica tudo muito mais claro, não é? E as vibrações elevadas que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob a sua influência. Então, um pensamento bom não faz bem só a nós, não faz bem só a atmosfera, faz bem a quem está à nossa volta também. Um pensamento de alegria, de felicidade, não é? Ajuda as pessoas a sentirem-se melhor, não é? Enquanto que os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às que falei agora, as dos bons pensamentos, não é? Por isso, nós precisamos realmente tentar nos livrar dos maus pensamentos. Então, aqui neste quadro, nós temos assim, elevação mental, a sintonia do pensamento, não é? Então, nós temos ali um espírito que não é assim muito bonzinho, né? Ele está assim com mais intenções, não é? E querendo aproveitar-se daquela pessoa, né? Então, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, diante daquela pessoa que, num momento, elevou-se numa prece, ele afastou-se. Então, muita gente reclama dos obsessores, não é? Mas nós é que os atraímos. Nós os atraímos com as nossas ações, com os nossos pensamentos, não é? Porque, nesse caso, por exemplo, ele tentou, mas ela estava com outra vibração que não agradou para ele. E nós conseguimos até um obsessor que muitas vezes não tem nada contra nós, mas ele quer chatear, ele quer nos aborrecer de alguma coisa, de alguma forma, não é? E quando se junta a nós, se nós estivermos no mesmo patamar de vibração dele, aí ele gosta. Aí ele aproveita-se, não é? Aproveita-se aquela pessoa ali e tal. Mas se nós conseguirmos elevar as nossas vibrações, ele se afasta um bocadinho. Ele volta. Mas se nós fizermos isso constantemente, muitas vezes é até um meio para educá-lo. Porque ele começa a ouvir tanta prece, tanta luminosidade, tanta prece, tanta luminosidade, que nós os ajudamos assim também. Que eles começam a prestar atenção nesta situação. Podendo-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica, que começa numa pessoa. Imagina, desta pessoa vai se estendendo para a família, para a cidade, para a nação e para o planeta, não é? E essa atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos, que somos nós e os desencarnados também, não é? E essa atmosfera varia muito. Por quê? Se estivermos num ambiente
calmo, tranquilo, num ambiente alegre, feliz, essa vibração que tem aí, muitas pessoas sentem. Não é? Quando vão num lugar ou encontram uma pessoa, sentem aquela atmosfera boa e vibrante e querem ficar por ali. Agora, se for para um lugar viciado, com uma atmosfera má, não faz bem. Nós nos sentimos mal e sentimos realmente que aquilo ali não é bom. Ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo, né? E são os desencarnados. Estão no espaço entre nós, vendo-nos, nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nós nos julgamos sós, temos muitas testemunhas secretas das nossas ações e dos nossos pensamentos. Então, nós nunca estamos sós. Temos sempre testemunha daquilo que nós fazemos. Muitas vezes, nós queremos cometer uma má ação, como não há ninguém por perto, né? Deixa eu fazer isso agora, porque não tem. Mas temos as testemunhas. As testemunhas estão ali. Além que a má ação fica gravada no nosso perispírito, né? Também fica gravada, além das testemunhas. Então, nós estamos vendo ali o rapaz que está a ponto de embebedar-se, né? de embriagar-se. Ele tem lá um amiguinho que diz, não, bebe mais, vamos lá, isso é muito bom. E ele bebe o dobro do que beberia se estivesse só. Por outro lado, nós temos os nossos espíritos amigos de luz, que estão ali a assistir alguém que está acamado, não é? E é uma atmosfera de paz, uma atmosfera do bem, não é? É uma boa atmosfera. Então, aqui mostra bem um lugar público. Esses que estão de negro são os desencarnados. Então, quantos? Olha quantos são. E as pessoas, nós espíritas sabemos disso. Agora, as pessoas que não são espíritas não acreditam. Não acreditam que nós estamos sempre nos acotovelando com eles. Não é? Então, isso é uma realidade. Não é? O espírito André Luiz, em muitos dos seus livros, reporta-se à matéria mental de baixa qualidade que prevalece na psicosfera terrestre, produto da emanação coletiva dos pensamentos dos habitantes do nosso globo, ainda atrasado moralmente. Uma dessas obras, colhemos as seguintes observações resultantes do diálogo entre dois espíritos que estavam em visita à crosta terrestre numa cidade. E um falava para o outro, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre em grupos compactos, obedecendo ao princípio da afinidade, que elas são afins, não é? Reparem aqueles arabescos de sombra, são zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Portanto, é a realidade. E no livro Nosso Lar, comenta-se que durante a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, que os espíritos benfeitores eram chamados para acudir, né, àqueles que desencarnavam no campo de batalha, e eles trabalhavam muito, eram muitos mortos, né, trabalhavam demais, e alguém disse, mas isso é horrível, é muito trabalho, e isso não é bom, não é bom. Ele disse assim, não, isso
não é a pior coisa. A pior coisa é a poluição que as pessoas encarnadas fazem com a mente. Porque durante a guerra estavam todos apavorados e todos não viam saída nem coisas bonitas, né? Com certeza, né? Porque a guerra, embora não tenha chegado aqui, não tenha chegado ao Brasil, aqui não mandou ninguém, né? Salazar não deixou. O Brasil mandou militares para a guerra. E foi um primo da minha mãe, foi. A mãe dele chorava noite e dia que o filho estava na guerra, né? Ela, quer dizer, era uma vibração terrível, era aquela que eu conheci. Agora, as outras, né, que tinham os filhos, tinham os parentes, não é? E os países que ficaram mais afetados, aquela população de Itália, de França, da Alemanha, daqueles países todos que foram tomados pela guerra, não é? Uma quantidade imensa de pessoas que emitiam uma vibração horrível de dor, de tristeza, de lamentos. E esses dois espíritos, na conversa, né, eles diziam que a pior coisa que tinha era aquela sombra de tristeza, uma vibração constante de tristeza, que até atrapalhava muito ao socorro que eles faziam. Conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar ambiente se acha carregado de elementos salutares ou malsãos que devem exercer influência sobre a saúde física, assim como sobre a saúde moral. E atua muito na nossa saúde física quando nós também estamos embaixo, não é? Porque, como o ar não está bom, se nós estivermos embaixo por qualquer motivo, um aborrecimento, qualquer chatice, uma doença ou qualquer coisa, e muitas vezes estamos, não é? Porque nós também, não somos de ferro, também tem a nossa hora de estar embaixo. E então, nesta hora, nós ficamos piores ainda. Eu tive experiência disso há 2 semanas. Eu tive muita experiência disso, que eu estava muito, muito preocupada com uns documentos que eu tinha do Brasil, e não conseguia resolver, porque não tem quase ninguém lá para me resolver nada. E eu preciso resolver tudo pela internet, e ninguém me atendia, e eu ligava e ninguém atendia, e chamava. Eu fui ficando... Antes disso, a minha atenção já estava um pouco alta, subiu. E as outras coisas que eu tinha também desandaram todas. E eu fiquei mal mesmo durante uns dias. Eu não estava bem. Mas esqueci da paciência. Eu tinha que ter paciência. Não me responde agora, vai ter que responder amanhã. Falava com meu filho, não se preocupa não, mãe, não se preocupa não, mãe. Aí depois se resolve. Mas fiquei de tal modo envolvida naquelas vibrações que eu fiquei doente. Fiquei realmente doente. E passados uns dias eu disse, não, isso não pode continuar, isso tem que parar. E oração, ora, prece, fazer prece. Afinal, resolvi um. Pronto, já resolvi um. Então, vamos devagar resolver o outro. Fiquei boa. A tensão já desceu. E abalou o meu físico, não é? Com meus pensamentos de querer resolver aquilo e não conseguir, esqueci da paciência que a gente precisa esperar. Não é? E eu sou assim, eu fico 2, 3 dias assim, depois eu digo, não adianta nada, não. Vamos seguir em frente que depois se resolve de qualquer maneira, né? Mas que faz mal ao nosso físico, faz. E nós, assim, não conseguimos resolver nada. Não conseguimos resolver o problema. De acordo com as nossas vibrações, não é? Quando se pensa na energia da ação que um espírito pode exercer sobre uma pessoa,
É de admirar-se que deve resultar uma aglomeração ou milhares de espíritos, como mostra aqui. Não é? Se muitas vezes causa um estrago numa pessoa, imagina uma quantidade imensa deles que andam por aí também, não é? Que se não fosse a proteção divina, não é? Se não fosse a proteção dos nossos irmãos de luz, não é? Nós estaremos mal. Mas graças a esses irmãos, graças ao nosso guia que quer o nosso bem, que nós, se nos apegarmos a eles, se orarmos e nos apegarmos a eles, estaremos a salvo. É como eu disse, é tudo a vibração. Se a tua vibração estiver lá embaixo, já sabe o que vai encontrar. Espíritos que não são do bem. Uns querem brincar, outros querem te fazer mal, outros querem rir à nossa custa, mas precisamos manter nossa vibração elevada. Chateamos-nos agora? Então, daqui a pouco, você vai passar. Bebe um chá, tenta mudar o pensamento, não é? Tentativa de mudar o pensamento muito boa. Eu penso nos bisnetos, pronto, penso nas crianças. Carrego as baterias com as crianças, com a natureza, né? Lembro de uma natureza bonita, né? Lembro de uma cachoeira, né? Lembro de uma floresta. Para mim, eu sou das árvores e das florestas, não sou do mar, não. O mar não me diz muita coisa, não. Mas a gente muda o pensamento ao trocar para essas coisas, né? Lembrar de alguma coisa agradável que tivemos há tempos atrás. E isso tudo ajuda a desviar aquele pensamento um pouco. E nós voltamos a ficar bem. Então, já sabemos que diz que a população desencarnada que está na Terra é maior do que a encarnada. É o que dizem, não é? Mas não vamos nos preocupar muito com ele, a não ser em pedir por eles, não é? Pedir por eles, praticar boas ações para dar exemplo a eles também. Porque nós tanto damos exemplos a quem está ao nosso lado, como para eles também, né? Essa ação será boa ou má, conforme os espíritos derramem no meio um fluido benéfico ou maléfico, agindo à maneira das emanações fortificantes ou dos miasmas deletérios que se espalham no ar. Então, nós temos, de um lado, uma ação que nos convida a pensar coisas boas, né? E, do outro lado, já nos convida a pensar coisas más. Assim se podem explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre massas de indivíduos, né? O sentimento de mal-estar ou bem-estar que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida, o entusiasmo e o desencorajamento. Por vezes, a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Nós vemos constantemente isso, não é? Numa passeata, não é? Em que todos estão exigindo alguma coisa. Muitas vezes eles começam aquela passeata em paz, não é? Tranquilidade. Mas se tiver ali uns 2 elementos daqueles, põe fogo em tudo. As pessoas começam a ficar com raiva, gritária. É mesmo que no linchamento. Muitas pessoas que vão linchar outra, entram para linchar, não sabem nem por quê. É porque os outros estão a fazer, eles também vão fazer junto. Então,
A gente não pode falar mal da televisão, que a televisão é boa, mas traz tanta coisa ruim para nós vermos que contamina, não é? Por exemplo, até ia falar com a dona do café, porque quando vou ao café, está lá nos crimes, desgraça, e aquela moça que nunca mais aparece, isso é todos os dias, todas as horas, naquele canal. E um dia desses, ela teve um ataque energético. Ela tem 40 e poucos anos, a moça, né? Ela estava assim muito bem, eu estava em pé e tinha duas pessoas assim, os outros sentados. Ela ia fazer uma coisa, aí ela ficou assim, parou, ficou assim. Aí eu disse, a coisa não, ali tem alguma coisa que não está bom. E tinha uma senhora lá, não sei qual religião que ela professa. Eu sei que a senhora chamou, vem cá, ela não quis ir. A senhora puxou, deu-lhe lá um passe por trás, fez assim, fez assim, fez assim, fez assim. Eu ajudei de longe, assim, eu fiquei de longe também, ajudando, dava o meu assim, discretamente, né? E ela fez assim, tanto. E aí passou. Pronto. Ela disse, foi uma queda de intenção. Não foi. Quem sabe ajuda. Ela ficou assim, paralisou completamente. Então, aquilo foi um ataque energético que ela teve. E o que eu ia dizer para ela, olha, eu não sei se você ganha em pôr aqui essa televisão com os crimes, ganha alguma coisa, mas se não ganha, põe coisa mais alegre. Põe lá no João Baião dançando. Não, mas ponha lá num João Baião dançando, ou um outro qualquer, porque, pelo menos, o pessoal que não tem assunto puxa aqueles assuntos para a mesa. Ai, que desgraça, olha só. Ela, olha. E aquele matou a mãe, aquele matou o pai. Aquela matou o filho. Olha, isso contamina a cabeça de qualquer um, não é? E o ar ali fica viciado. Então, ela foi atacada para ver se ela aprende, né? Hipnose também. Em razão do nosso grau de sensibilidade, cada um de nós sofre a influência dessa atmosfera, que pode ser viciada ou vivificante. Ali está a atmosfera. Um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado, que somos nós ainda, ou desencarnado. Quanto mais elevado forem os seus sentimentos e desprendido das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Então, vamos fazer um esforço para depurar o nosso fluido, né? Vamos tentar ter pensamentos mais leves, né? Embora a gente veja, esquece, olha para o outro lado, mas vamos orar por eles, né? Que a gente ora pela guerra. Mas o que adianta você ver a guerra toda hora? Não adianta nada. O que vai fazer mais efeito é você fazer uma prece por eles, não é? Pelos agressores, principalmente, não é? Para que eles mudem, se transformem. Porque não adianta eu ver como é que está a guerra, como é que estão as criancinhas, mataram, não mataram eles. Né? Isso não resolve. Tem pessoas que gostam de ver realmente aquilo. Não é? Mas não faz bem nenhum para nós nem para ninguém. Pelo só fato da presença dos encarnados numa assembleia como esta aqui, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou insalubres. Mas nessa assembleia é só fluidos salubres aqui neste ambiente, né?
conforme os pensamentos dominantes, se forem bons ou maus. Mas digo que nesta Assembleia os fluidos são salubres. Agora, se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, conforme vemos nessas imagens aquela senhora ali que deve ser muito orgulhosa, vaidosa e etc, etc. Os fluidos que ela carrega trazem aquela imagem ali. E o outro que tem bons pensamentos, ele um espírito benéfico é atraído para ele, porque ele tem bons pensamentos. Se os maus pensamentos forem minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas paralisam os maus. Se dominarem, as más influências dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem naquele meio. Como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios de sol. Não é? Porque se tiver aquele ambiente com aqueles maus pensamentos, maus fluidos, os bons espíritos podem querer mandar bons fluidos, mas não passam realmente. Qual é, pois, a maneira de subtrair a influência dos maus fluidos? Esse meio ressalta da própria causa que produz o mal, que se faz quando se reconhece que um alimento é nocivo à saúde. Nós rejeitamos, não é? Substituindo aquele alimento por um alimento mais são. E isso precisamos fazer com os nossos pensamentos também, não é? Se aquele pensamento faz mal, vamos substituí-lo. Melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Sem dúvida, o tempo ainda está longe. Mas, enquanto se espera, essas condições podem existir parcialmente, e são as assembleias espirituais que cabe dar um exemplo. Não é? Por exemplo, nós estamos aqui todas com bons pensamentos, mas, ao sairmos daqui, às vezes eles estão ali fora à nossa espera, né? E a obrigação nossa é repelir-los. Né? Não. Vê se fica por aqui mesmo para o Alcobaça, então eu não te levo. Fica por aqui, por fora. Eu não te levo para casa. Então, aqui nós temos uma assembleia constituída de muitas pessoas. Desde que são os maus pensamentos que enquadram os maus fluidos e os atraem, há que se esforçar para só os ter bons. Repelir tudo que é mal, como se repele um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral, como esta menina ali. Viu que a cabeça dela está cheia de bons pensamentos, que são flores, não é? Então, é isso que nós precisamos, realmente, para não buscar os maus. Avaliemos a qualidade das nossas criações mentais. Que tipo de pensamento estamos emitindo? Eles estão contribuindo para melhorar ou piorar a psicosfera terrena? Será que nós estamos contribuindo para melhorar a psicosfera terrena? Então, vamos tentar, não é, melhorar os nossos pensamentos para contribuir não só para nós, porque quando temos bons pensamentos, nós repelimos os fluidos maus.
e com os maus pensamentos só atraímos, não é? Assim como espíritos em processo de aprendizagem, vigiemos nossos pensamentos, porque os pensamentos se converterão em palavras. Vigiemos nossas palavras, porque elas se transformarão em atos. Vigiemos nossos atos, porque eles formarão os nossos hábitos. Vigiemos nossos hábitos, porque eles moldarão o nosso caráter. Vigiemos nosso caráter, porque ele formará o nosso destino. Então, precisamos começar desde o pensamento. Eu tenho um pensamento que não é muito bom. Eu tenho, e eu não preciso converter em palavras, porque já basta o pensamento não ser muito bom. Quando nós não convertemos em palavras, nós já vamos evitar muitas coisas. Porque muitas vezes uma palavra que escape da nossa boca vai ofender alguém. Pode ofender a uma pessoa, não é? E nós fazendo isso constantemente vai se tornar um hábito. Não é? Porque eu conheço uma pessoa que diz assim: não, eu digo tudo que penso porque eu sou autêntico. Eu disse, olha, muitas vezes essa autenticidade vai fazer mal ao outro. Você chega, eu sou autêntico, então eu digo assim, você é muito feia, não é? Não é verdade, você sabe. Eu sou autêntica, eu não vou esconder que eu sou autêntica. Eu digo, não, você tem esse defeito, aquele outro. Eu acho que isso não é autenticidade. Não. É maldade. Não é? Não, porque senão eu vou ser mentiroso. Mas não há necessidade. É a necessidade de você chamar a atenção de um amigo, de uma pessoa, se vê que ele está no mau caminho. Aí sim, você pode dizer, olha, isso não é bom, você não faz isso, né? Mas eu não quero ser tão autêntica, né? Porque eu acho que fere a pessoa. Né? A gente se sente mal se uma pessoa chegar para mim, eu agradeço que digam os meus defeitos, mas de certa forma. Né? Olha, você está assim, está fazendo muito dessa coisa, então eu vou procurar melhorar. Mas é diferente, né, de dizer que eu sou autêntica. Não sou muito autêntica. Mas não se esqueça que você pode ser a fonte de luz, prosperidade, energia criativa. É sua responsabilidade, sua não, é nossa responsabilidade, assumir o nosso papel nesta transição. Nós fazemos parte dos trabalhadores da luz. Assuma seu lugar para representar a luz em todas as circunstâncias. E não há sombra que não possa ser vencida por um feixe de luz, por menor que ela seja. Então, muitas vezes nós pensamos, eu sou tão pequenino, né? Eu vou ao centro espírita, mas eu não sou nada, eu não sou médium, eu não sou isso, eu não sou tão pequenina, eu não tenho luz, mas temos luz. Todos nós temos luz. Vai depender de nós essa luz ser maior. Não é? Porque para ela crescer, precisa ser trabalhada para sermos luz. Não é? E a tristeza e desapontamento. Eu sei que não vale a pena a gente dar conselhos, porque muitas vezes, se fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Eu tenho uma neta que separou-se, né? Divorciou-se. E ela vive agoniada com aquilo. E aquilo não saiu da cabeça dela. Não saiu. As crianças sofrem também, que o pai não dá atenção. Eu disse, você tem que mudar o astral da tua casa. Não está o pai, está a mãe. Bota música para tocar, dança com seus filhos. Tem que fazer um ambiente alegre para que eles
possam se sentir bem ali naquela casa. Porque vê a mãe triste, eles já estão tristes, aí fica tudo triste. Não é? Eu estou cansada de falar com ela, mas é o feitio, né? E nós não resolvemos assim. Não podemos resolver a vida dos outros. A verdade é essa. Então, nós vamos ver esse videozinho que, olha, ele pulou. Foi da alegria. Certo dia, o fósforo ele disse para a vela: hoje eu vou te acender. E a vela disse: ah, não, você não percebe que se você me acender, os meus dias estarão contados? Não faça, por favor, uma maldade dessa. Então você quer permanecer toda a sua vida assim? Dura, fria e sem nunca ter brilhado? Perguntou ali o fósforo. Mas tem que me queimar, isso dói demais e consome todas as minhas forças, reclamou a vela. Então o fósforo respondeu: é verdade, você tem toda a razão, mas essa é a nossa missão. Você e eu fomos feitos para ser luz. O que eu apenas como fósforo posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e de curta duração. Mas se passo a minha chama para você, vou cumprir o sentido da minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela, a sua missão é brilhar. Toda a tua dor, sua energia vai se transformar em luz, em calor por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela ela olhou para o fósforo, que já estava ali no final da sua chama, e disse: então, por favor, venha, me acenda. E assim produziu uma linda chama. Assim como a vela, às vezes é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor, experimentar o sofrimento, para que o melhor que temos seja oferecido e que a gente possa ser luz. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores são revelados nas águas agitadas. Então, se tiver que passar pela experiência da vela, se lembre que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Se você não tem forças para ser luz, busque em Jesus o sol da justiça, rezando, pedindo essa força para você ser reflexo desta luz de Cristo. Você é luz no mundo. Brilhe, irradie essa luz. Jesus nos ama, Ele te ama, e isso já nos basta. Vamos levar esta verdade, vamos levar a luz de Cristo para todos os corações. Muito interessante, né? Assim como a vela. É engraçado a imagem do fósforo e da vela. A imagem é muito interessante e mostra bem a história, né? Uma bela comparação É. com a nossa vida. Os outros não vieram. Esse já é o fim, Paula. Não. Não. Ainda, acho que ainda vem depois esse. Tá. É depois esse. Então, vamos ver esse recadinho aqui. Um recado espiritual. O expurgo já começou no planeta e os que serão banidos estão revoltados. As energias de inquietação, de medo, nos rodeiam, trazendo desconforto e problemas. Reaja. Não absorva as energias da maldade. Confie na vida, fique no bem. O que é bom faz bem e vence o mal. Deus cuida e tudo está como deve ser. Sinta a força do seu espírito, que é eterno, e uno com as forças universais. Sinta o bem que você deseja possuir e realizar. Cultive a paz, a alegria e siga adiante fazendo o seu melhor. Um abraço do Lúcio. Vamos lá com o ratinho assim, sabe? Tem que trazer o ratinho e botar ele para tocar.
Faz muito bem. Faz muito bem. Eu acho que está ao contrário o vídeo, né? Ainda bem que acho que vai ser falado. Não vai ficar escrito. Ah, está escrito, olha. Temos que ler ao contrário. Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente as palavras de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós, que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar no mundo como filhos da luz? Enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando a escuridão se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina a grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira, por breves segundos, embora, da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir buscar uma lanterna, uma vela, um lampião. Ou se nada disso tiver por perto, acender um outro fósforo, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral, mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda a razão Jesus, ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se é presente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão. Acena esperança onde graça e infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para um mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras.
os evangelhos no lar. Tem que me ensinar como é que se faz isso. Está 5 estrelas. Eu não sei fazer. Não sabe? Ao contrário, não. Eu faço tanto, faço direito como faço ao contrário. Eu ensino. Obrigada. Deve ser difícil. Olha, então, era esse a nossa conversa hoje, né? E eu tenho essa musiquinha para encerrar. E gostaria de saber quem é que já está crescendo a luz dentro dele. Todos estão já com a luz aumentando, bons pensamentos. Mas isso é um compromisso, hein? Não é só aqui, não. Pelo menos deixamos aqui muita matéria para reflexão. Né? Vamos refletir bem sobre isso. Quando tiver com muitos problemas, que eu sei que tem muita gente aí com muitos problemas, mas são próprios da vida, né? São próprios. É aqueles problemas imensos que a gente não consegue resolver. Aí pedimos a Deus que nos dê paciência, né? Que nos dê força, coragem, e que nós possamos conseguir levar aquilo assim com mais ânimo, mais tranquilidade. Porque nós sabemos que esses problemas não se resolvem, né? Como a morte de alguém, não tem saída, não é? Nós temos que trabalhar a nós mesmos que estamos aqui. E, felizmente, nós conhecemos a doutrina espírita, que nos dá grande esperança de que a morte não existe, não é? Que o nosso ser está do outro lado. Um parente difícil, todos temos, às vezes, a maioria, pelo menos, né? Tem um parente difícil. Ou Né? temos ou somos, depende, não é? Às vezes somos nós, né? Nem quero falar muito. Às vezes somos nós esse parente difícil. E às vezes a gente está dentro de casa lutando, porque um vem, põe aqui, aí a dona não quer, a dona quer aqui, e ela se importa com isso, porque tem que ser aqui, aí você vai põe aqui. Ou você não está ligando, você põe em qualquer lugar. Você não está nem aí, né? Ela que está. Ela ou ele. É que estão assim. Isso é um problema para muita gente tremendo. Para quem gosta daqueles detalhezinhos da casa, isso é um problema tremendo. Né? E é um problema que não tinha que existir. Não. É criado. É um problema criado que não existia. Você pode se dar bem. Eu, quando tenho uma situação dessa, que a gente está em casa com pessoas, eu tento, eu falo e eu faço. E depois eu digo, bem, olha, eu já vi que não adianta. Vai me chatear, não vale a pena. Faça como quiser. E pronto. Desliguei. Fico desligada. Menos um problema. Menos um problema para mim pensar. Faça como quiser. Entende? São probleminhas que às vezes a gente cria umas bobagenzinhas que não vale a pena se aborrecer por aquilo. Agora, quanto a problemas sérios, eu sei que existem muitos, não é? Mas, com certeza, Deus dará a solução de uma maneira ou de outra. Não é? Enquanto isso, vamos ficar esperançosos, otimistas, vamos orar e vamos ter calma, tentar pedir a Jesus essa calma, essa paciência, não é? Quantos problemas que Jesus teve, quantos da gente se lembrar, não é? E ainda tem, que nós jogamos tudo em cima de Jesus, ele ainda tem, né? Que você manda tudo para ele. Me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda lá. Então, todo a pedir ajuda, não é? Mas, enquanto ele passou pela terra, quantos inimigos, né? Quantas pessoas, e ele naquela tranquilidade dele. E temos que ser assim também, tentar resolver. O que eu digo é o seguinte, tem problema, se eu puder resolver, eu vou
até o fim para resolver. Mexo aqui, mexo ali, mexo aqui, mexo ali. Eu, quando peço informação a uma pessoa que eu não gostei da informação, eu vou pedir a mais uma ou mais duas, onde tiver, eu peço, até que eu fique satisfeita, não é? Então, mas tem aqueles problemas da vida que você não pode, a gente põe assim na mochila, aqui nas costas, pelo menos você não vê, né? Está lá atrás. E vamos tentar levar a vida mais levemente, ter melhores pensamentos, não é? Inclusive, vamos tentar sanar os nossos defeitos, dos outros não podemos. Vamos tentar a nossa melhoria moral. Eu sei, eu nunca prestei atenção nos meus defeitos, né? Eu sei que eu tinha assim, uns pouquinhos só, né? Mas agora eu sei que eu tenho mais alguns. E tomei consciência desse defeito e vou pegar um de cada vez para eliminar. Um de cada vez. Estou conseguindo. Né? Depois eu vou para o outro. Então, a nossa missão aqui, neste planeta, são 2 missões só. Amar ao próximo, fazer a caridade, né? E a sua melhora interior. Esse é o principal em que nós estamos aqui, é para isso. Para melhorarmos, para na próxima encarnação estarmos melhores do que agora. Né? E nessa melhoria, nós vamos ter mais amor ao próximo, não é? Vamos fazer mais caridade. E, neste instante, nós, quando fazemos isso, a nossa luz brilha. Brilha por... os bons espíritos. Não é? E atraímos os bons espíritos. E atraímos bons espíritos. E a nossa luz brilhando, os outros veem que a sua luz brilha. Veem, sim. Então, essa música, a Maria... Atraímos o bem. Atraímos o bem. Atraímos o bem. Essa música que a maioria conhece, é a que eu mais amo, essa música. Eu amo e fico muito emocionada quando toco lá em casa. Vai tocar baixinho, temos que escutar com muita atenção. Escutar e pensar que somos todos luz. Tá bem? Vai todo mundo brilhar assim, ó. A cabeça. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando
em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito obrigada. Não. Que lindo. Eu fico emocionada com essa música, muita coisa. É muito bom. Não é? É. Então, às vezes, quando a gente está muito angustiada, põe essa música para ouvir, ajuda tanto, ajuda muito. Mudamos o padrão vibratório. Mudamos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. Se tiver alguma questão que queiram perguntar ou discordar, também. Quando eu estava a ouvir ali início da sua exposição, eu estava-me a lembrar, a nossa liberdade acaba onde começa a do próximo. É. E nós, às vezes, queremos tanto à força mudar o outro, É e verdade. queremos tão pouco mudar-nos a nós. A nós, é. E fazemos a equação ao contrário. Portanto, é como virar o filme ao O contrário. filme ao como há bocado contrário. aconteceu. É engraçado. E nós vivemos nessa postura e depois queixamos-nos da vida. E brigamos a vida É inteira, verdade. porque eu tenho um marido que deixa a toalha molhada aqui, e ele não se endireita. Ele não se endireita, mas eu reclamo, eu brigo, eu falo. Mas não se importa com a toalha. Ou ele põe, ou você apanha e põe lá. Não adianta. Já passou. Já passou. Mudando um pouquinho, a limpeza natural que Deus faz na atmosfera está nas chuvas, nos raios, para queimar as miasmas. Por isso, né, que tem essas tempestades, essas coisas, para dar uma limpada um pouco na atmosfera. Queima um pouco os miasmas. Queima um pouco. Mas Não limpa. não limpa É tudo. isso. Mas dá por quê? Mas todo dia há uma quantidade muito grande, muito grande. Eu tenho outros estudos que chamam, que tem o fogo, né, que eles fazem, né, para dar uma limpada nos umbrais, naquela... E os nossos relâmpagos, aquelas... É justamente para dar queimadinha, né? Dar uma limpadinha. Mas não temos sempre. Não. Pois é, o pior é Não isso. temos, Né? mas isso já vem da própria natureza, é um jeito de dar uma Uma aliviada. Sim, uma aliviadinha bem... Mas tudo isso também só acontece por conta dos nossos pensamentos, do nosso repertório, da nossa postura. Porque quando nós fizermos de forma diferente, nada disso é Não vai necessário. ser preciso. Exatamente. Não vai ser preciso. Isso aí é já para o próximo mundo, né? Porque desse aqui ainda não. Exatamente. Desse a gente ainda não somos muita matéria. Ainda. Não, mas devagarinho, né? Sim, é que eu falo, já falei aqui, pessoal, que eu quero ir prestações bem pouquinhas. Se for escolher mesmo. Não, que eu dou muito valor e questiono muito questiono. Eu vim de uma igreja evangélica, talvez por isso, né? Que lá nós temos evangelização geral. E a doutrina só quer evangelizar crianças. Precisa evangelizar o adulto também. Tem um estudo, né? Tem um estudo. Mas
cada pessoa que entra, que nunca entrou, que entra num centro espírita, ela também está sendo evangelizada pelas palestras, pelas conversas, né? Mas precisa do estudo para evangelizar. E o que eu dou mais valor é esse trabalho, fazer esse trabalho com as pessoas que não conhecem a doutrina. Uns aceitam bem, não é? Outros já tem outros que é só para a próxima encarnação, porque não compreende nada, não quer compreender e não compreende nada além da matéria. Nada além da matéria, bem que eu tento com as minhas colegas. Mas aí já é o problema delas. Nós fazemos o nosso papel. Mas aí eu gosto de fazê-las entender um dia desses. Fui falar com uma sobre a reencarnação, ela tem filhos, neto. O neto fala com os bisavós, o neto tem uma mediunidade incrível, pequeno de 6 anos, ele diz cada coisa. Ele, há pouco tempo, estava na praia com o pai. Acho que ele não tinha 6 anos ainda, eu já tinha. E ele viu um pai brigar com o filho. Chamou o filho, com razão, talvez, né? Mas disse assim, muitas coisas. Ele foi lá e disse assim: o senhor não tem direito de falar com seu filho desta maneira. Uau. Mas disse para a pessoa que ele nem conhecia: o senhor não pode falar com seu filho assim. Mas ele fez isso. Mas não é assim que se fala com uma criança. Muito bem. O neto é assim. E eu queria explicar a ela o que era a reencarnação. Eu disse: a reencarnação é assim, a gente vai, o nosso espírito vai, depois ele volta, né, num bebezinho, né? E tal. Ela disse: coitado do bebê, ele entra nele. Coitado do bebê. É falta de Eu disse: pronto, essa não vai conseguir entender nunca. É o materialismo. É o materialismo. Ela acha que nasceu assim, que não foi. Questiona, não quer saber. Não quer questionar nada, não é? Por que você está aqui? Como foi criando essa matéria? Não quer saber, não. Eu não consigo entender. Nós só temos questões quando começamos a estudar alguma coisa. Antes de estudarmos, antes de querermos aprofundar, não temos dúvidas nenhumas. É como um aluno que está na aula, não dá atenção à aula, não estuda a matéria e o professor pergunta: alguém tem uma dúvida? Aquele aluno não tem dúvida nenhuma. Não estudou uma não estudou. Não, mas eu acho isso. Não tem dúvida nenhuma. Mas acho que é falta de curiosidade também. É falta de curiosidade, de saber quem sou eu, o que eu faço aqui. Será que eu vim só para trabalhar, comer, dormir e ter família? Será que eu vim só para isso? Mas não tem graça É a nenhuma. questão da maturidade espiritual. Aí, Chega uma altura que o ser conquistou essa fase. Hoje já vemos também. Então, só a parte material já não chega e ele vai em busca do que lhe falta, porque se sente vazio. Precisa do Mas tem pessoas que não precisam, não. Não estão ainda nessa fase. Não estão. Ainda não estão nessa fase. É mesmo isso. Tem pessoas que o certo para ela é isso: nasceu, cresceu, casou, constituiu família, ficou velha, morreu. Pois. Pronto. Mas vai haver uma encarnação, porque a lei da encarnação, as leis divinas não mudam por nós acreditarmos ou não acreditarmos. Ou não acreditar. Então, vai haver uma encarnação em que ela vai despertar. Exatamente. Vai chegar lá. E é diferente para todos nós. E outros que nascem mais despertos já trazem de outra encarnação. Já vai mais rápido. É mais ativa. Difícil ainda é quando nós estamos mergulhados num seio familiar ou num grupo de amigos que acaba por ser a nossa família, escolhida por sintonia, por amizade, e que não compreendem. É difícil. É muito difícil. Porque brigam connosco, porque nós fizemos uma escolha diferente da deles. E como? Quando nós respeitamos que eles não venham, mas não entendem que querem impedir que você venha. E aí isso traz conflito. Traz. Pronto. E nós gerirmos esta situação também
necessitamos de maturidade, de estudo, de aprendizagem. Precisamos. É verdade. Isto é válido para todos nós. Vale, é assim. Mas é assim, o mundo é feito disso, né? É verdade. E tem muitas pessoas que não se decidem ou por causa do marido ou por causa da mulher. Uhum. É verdade. Porque eles dizem que não, que não, que não, que não, e a E não pessoa, entendem, a pessoa acaba por acata. ficar. Não é rebelde Exatamente. como eu, que sou rebelde. E vão duas e vão três. E não vamos contar a cabeça. Não vamos contar a cabeça. Não. Que é para impulsionar, senão ficamos sempre igual. Ah, não é? Não, a gente tem que reagir também. Exato. Os conflitos servem para nos impulsionar para a frente, Para para frente, aprendermos. vamos reagir, Não é para não é? brigarmos, é para É claro, não é nos brigar. desenvolvermos. Eu agora tinha ao centro, disse ao homem que tinha ao centro. Pronto. Daqui até comigo ainda leva 2 horas. O centro do país. O centro do país. Já venho há 25 anos. Tu vais ao centro, queres, não foi ao centro do país, foi ao centro espírita. É. Mas eu venho. não é? Claro, é uma escolha. É uma escolha É. que não faz mal a ninguém e que nos faz tão bem a nós. É. Eu estava-me a lembrar de outra coisa há pouco, que nós antes, na nossa conversinha, antes da palestra, falámos, que é a questão das crianças. O grupo da evangelização, eu vou puxar sempre a brasa à minha sardinha, que eu adoro essa parte. Porque de pequenino aprenderem estes conceitos, eles não vão ter conflitos que nós tivemos. Exatamente. Porque eles percebem a engrenagem. Eu estava a ouvir a Linice falar desse menino de 6 anos. Uau, eu que sou adulto era incapaz de fazer isso. É. E a criança foi lá em defesa Foi, do seu par. foi. Muito bem. Se todos conseguíssemos saber fazer e assumir Defender. dentro do respeito, Defender outra maravilhoso. pessoa. Muito a aprender com esse menino. Tem Adorava muito a conhecê-lo. aprender. Adorava Ele é conhecê-lo. incrível. Realmente. E é uma coisa tão interessante que eu sei das histórias dele pela avó. Eu não lido muito com ele, não vejo quase, vejo pouco. Não é? É quase assim desconhecido. E ele, um dia desses, veio com a avó, eu estava no café, ele veio, ó, ele é a irmã é caladinha, né? E todos estavam numa conversa lá, e ele estava com uma conversa interessante que ele queria que alguém ouvisse. Eu ouvi, não é? Ele disse que ele tinha uma árvore de Natal, que tinha um diamante, caiu o diamante da árvore de Natal e perdeu-se o diamante. Não sei. Eu digo, não tem conta, vai procurar embaixo do imóvel e encontras o diamante. Aí ele, pois é, mas o diamante embaixo da terra, não estava entendendo nada, né? É que o diamante nasce embaixo da terra. Ele queria desenvolver uma conversa nesse termo comigo. A falar em sentido figurado. É. Foi do diamante físico. Ele foi eu digo, é verdade. O diamante nasce embaixo da terra e as pessoas tiram de lá com muito sacrifício, aquele diamante, né? Tem que trabalhar muito, né? E continuou na conversa. Aí eu levantei para ir embora. Eu não tenho intimidades assim com ele. Levantei. Aí eu estava de pé assim, olha, ele veio correndo, me deu um abraço. Me deu um abraço tão grande, afastou-se. Depois veio e me deu um beijo. A avó ficou assim, O que foi isso? o que foi isso? Eu não mandei. Ele faz quando eu mando. Eu não mandei. Não tem assim intimidades, né? Mas ele é muito engraçado. Ele viu um vizinho idoso também, cavando, fazendo um trabalho pesado lá. Ele foi para a cerca. Ô, seu Manel, na sua idade não pode fazer isso. O que é isso? O senhor não deve fazer isso, não. Isso é muito pesado. E ele dá recados assim. Ainda estava ligada à reencarnação anterior. Tá. Sei muitas reencarnações do mundo espiritual Mas a família não percebe, não. A mãe é médica. Mas se ele nasceu nessa família é porque ele vai cuidar É dela. para ele cuidar dela. Meu filho e minha nora não são tipo ateu. É? Mas o meu neto, não. Ele não pode ver uma igreja. Por ele isso quer se entrar, escolheu, ele tão quer giro. pediu, ele sabe a oração do anjo da guarda, que ele faz sozinho à noite. Tão giro. Então, é dele Lindo. mesmo. Eu comecei a levar uns livrinhos do evangelho para criança. Sim, Meu sim. nora tirou. Ok. Bem, mas ele gosta, ele procura, Claro. ele me pergunta, Claro. ele reza. É uma muito. pena. Quer dizer, ele que vai levar. É isso.
ele vai ensinar. É isso, que veio dentro da família. E eu vou Ele vai aproveitar para ensinar. falar que as crianças hoje, na evangelização, estiveram a aprender sobre a lei da atração e de causa e efeito com ímãs. O pensamento, eles estiveram a ver que atrai ou repulsa. Quem pensa ao bem repulsa de quem pensa ao mal, há repulsa. Portanto, estiveram a fazer a experiência com os ímãs e adoraram e perceberam. Boa aprendizagem. Estiveram a fazer a formação do planeta Terra com um teatrinho e estiveram a fazer as experiências do vulcão, a primeira camada, a construção do planeta, o que estava no universo, como foi, que também estamos a dar um bocadinho nos adultos, também falámos nisso no curso básico da quinta-feira, não é? Isto está tudo em sintonia, muito engraçado. E eles depois estiveram a falar dos reinos, dos diferentes reinos no planeta Terra. Já sabem o que são reinos. E fizeram desenhos. E eles são pequeninos. Um tem 4, outro tem 6, Mas e por aí. eles são muito espertos. Eles absorvem a informação que nós lhes demos e o respeito à natureza. Pronto, Então vamos lá. Pronto, isto agora ficávamos aqui muito mais. Vamos agradecer à Lenice por esta oportunidade e vamos ver se apanhamos aqui a janelinha de StreamYard. Aqui está ela. E vamos. Nós tivemos aqui uma situação com o Facebook, de maneira que eu tive que duplicar, primeiro escondi, depois não consegui desobstruir, tive que duplicar a notícia. E então saiu 2 vezes. Saiu 2 vezes e agora eu estava ali na net a tentar apanhar este vídeo e não consegui. Portanto, isto vai ser diferente, o pessoal lá em casa depois com o tempo conseguirá ver. De maneira que possivelmente, isto para dizer que não devemos ter comentários, claro que sim, sim. porque isto foi por duplicação. Sei. Nós vamos despedir de todos aí de casa, que depois irão ver, agora temos pouquinhos, e vou pedir à Lenice se faz a prece de encerramento. Pode ser? Bem. Pode. Então vamos só pôr aqui. Para a semana a mais, é sempre diferente a cada semana. E muito obrigada, amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma musiquinha? Vamos pôr aqui uma musiquinha pequenina. Engraçado, não está a dar, isto tem sido assim, já vai dar. Então vamos elevar os nossos pensamentos, ter o pensamento elevado aos bons espíritos, aos espíritos mentores desta casa que estiveram aqui conosco, agradecer a Jesus, o nosso mestre, ao Pai que nos criou, aos nossos guias, um grande agradecimento por estarmos todos aqui. Estarmos todos aqui no aprendizado do mundo espiritual, que é tão importante para a nossa vida aqui neste planeta. Por isso agradecemos todas as dádivas, Senhor, que nos tem dado. Que nós possamos, Senhor, fazer como o fósforo e a vela, né? O fósforo com a sua luz muito pequenina, que consegue acender uma vela, que espraia uma luz maior pelo mundo. Que nós possamos fazer com a nossa luzinha também, Senhor, que ela possa brilhar para iluminar muito mais este planeta, Senhor. E que nós possamos, com a vossa ajuda, ajuda do nosso guia, nosso anjo da guarda, que nós possamos, Senhor, também, através do nosso pensamento, sanear os maus fluidos, Senhor, que andam nessa atmosfera. Que nós possamos
ter um pensamento bom, um pensamento de luz, um pensamento positivo de amor e de caridade, Senhor, para com o nosso próximo. E que esse pensamento possa espalhar-se a outros. E que, de repente, este planeta vá se transformando, Senhor, num lugar belo, num lugar saudável para nós vivermos aqui enquanto matéria. Por isso peço, Senhor, que nos dê força e coragem e nos habilite para este trabalho, Senhor, que é um trabalho de amor por nós e pelo nosso próximo. Peço pela sua misericórdia, Jesus, uma bênção para todos nós, para esta casa, que é um farol de luz aqui nesta localidade, Senhor, e que esta casa possa continuar a brilhar continuamente para atrair as pessoas que precisam, Senhor, entender o que seja o seu amor, Jesus, por todos nós. Abençoa-nos, Senhor, com aquilo que for possível para nós, saúde, um pouco de paz, tranquilidade, não é? E que nós possamos ter fé, uma fé imensa, de que este mundo de provas e expiações em que nós estamos inseridos, que realmente é isso que precisamos, Senhor, para que nós possamos aprender tudo que Jesus deixou para nós. Ele nos ensinou a paciência, a resignação, a luta, o amor ao próximo, tanta coisa que Jesus nos ensinou. E que nós possamos usar isso agora, neste momento, Senhor, em que existe uma certa convulsão nesta terra. Que a sua misericórdia, Senhor, chegue para as guerras, para as violências em qualquer lugar, onde quer que se encontre, Senhor. E que esses promotores dessas violências possam conseguir sentir um pouco em seu coração o seu amor, Jesus. Abençoa-os. E aqueles que sofrem, Senhor, que estão desesperados, que possam ser envolvidos por essas energias salutares, para que possam ter força, ter coragem para continuar a sua vida aqui neste planeta. Por isso, assim, agradeço tudo e agradeço, Senhor, por estar aqui neste momento e peço que abençoe a nós todos, as nossas famílias, e que nós possamos chegar em nossas casas com a sua paz no coração, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Pronto. Obrigada, minha namorada. Uma fofa.